Olá, nós vamos fazer agora aqui uma aula sobre conectando o Java ao banco de dados. Então eu já tenho esse código aqui já prontinho, eu vou explicar ele e fazer algumas demonstrações. Eu quero começar então aqui falando que é o seguinte, aqui nós temos uma classe normal, o nome dela é AccessMySQL. Eu tenho alguns imports aqui que vêm automaticamente. Aqui eu tenho a classe principal main, eu preciso dela para poder executar o código. E eu tenho aqui esta primeira linha aqui que eu quero detalhar o seguinte. Esta linha é para registrar o drive. Nas versões mais, vamos dizer assim, mais novas do Java, essa linha aqui não é necessária. Acho que, se não me engano, a partir da versão 1.3 ou 1.4. Mas eu acabei acostumando. Mas se você eliminar ela, não vai dar problema nenhum. Vou mostrar. Aqui embaixo eu tenho algumas informações importantes, como por exemplo, o local onde está o banco de dados, o usuário desse banco de dados e a senha desse banco de dados. Então vou começar aqui embaixo. A senha é root, o usuário também é root, e aqui eu estou dizendo que eu vou usar o drive JDBC do banco de dados MySQL no local host, que é esse próprio computador. Aqui eu poderia, por exemplo, nesse lugar aqui, eu poderia colocar o IP de uma máquina, né? Por exemplo, 192.168.1.50, uma máquina da rede. E aqui é o nome do banco de dados, tá ok? Esse DB Siteblog. Aqui embaixo eu chamo uma classe chamada connection, um tipo de dado, informação chamada connection, e crio uma variável chamada com, eu poderia chamar ela de qualquer outra coisa, e eu uso o drive manager.getConnection, passando o local que eu criei antes aqui, o user que eu criei antes aqui e o path também. Se o usuário e a senha do seu banco de dados for diferente, ou se for sem senha, é só você deixar isso aqui só as aspas assim em branco. Aqui eu tenho uma variável chamada de SQL do tipo string com uma informação select asterisco from tb recados. O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai lá no banco de dados na tabela tb recados e vai selecionar o asterisco de todos. Então eu vou pegar todos os dados. Aí aqui eu tenho esse prepared statement, que é um outro tipo de informação que eu vou criar aqui, do tipo prepared statement, chamado de PSTM, e eu vou pegar a conexão que eu criei, ponto, que eu vou usar um método dessa conexão, dessa classe connection, chamado de prepare statement. Basicamente eu vou pegar essa string aqui e vou preparar para fazer uma consulta ao banco de dados. Então eu tenho lá meu banco de dados, e aqui dentro eu tenho essa tabela, e aí eu vou preparar esse código aqui para chegar nessa tabela e pedir todos os dados dessa tabela TB recados aqui. E aí depois disso, deixa eu limpar aqui, eu vou criar essa variável rs do tipo result7 e vou pegar o prepared statement que eu criei, vou dar um ponto e aí vou chamar o method execute query. Query porque eu vou fazer uma consulta. E aí eu vou explicar aqui o seguinte, esse rs ele é um vetor. Ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu tenho aqui eu tenho os objetos, um vetor ele tem objetos do mesmo tipo, no caso aqui eu tenho recados. Então eu tenho o objeto 1, eu tenho o objeto 2 e eu tenho outros objetos até chegar no final de todos os registros dessa tabela aqui. Nesse caso aqui, eu vou mostrar aqui, deixa eu limpar aqui e mostrar o meu banco de dados aqui. Eu tenho esse banco de dados aqui, chamado de DB Siteblog, está aqui DB Siteblog, eu tenho essa tabela TB recados, e aqui eu tenho o campo ID recado, nome, para, mensagem, data e hora. Então eu posso chamar qualquer um desses campos aqui, porque eu dei o asterisco. Então eu posso chamar todos os campos. Aí aqui eu tenho o seguinte, nesse vetor, eu tenho que cada informação desse vetor, então eu tenho lá o vetor, tenho o objeto 1. Esse objeto 1, como eu estou indo lá naquela tabela, a tabela tem lá ID, nome, para, então cada objeto desse tem um nome, tem um para, tem uma mensagem,
E aí eu pego aqui, ó, esse result_set, que é um vetor, ele tem todas essas informações em cada objeto. É como se eu tivesse assim, cada objeto vai ser um recado. Então lá no recado eu tenho o nome do recado, eu tenho para quem foi e eu tenho a mensagem. E outras informações referentes que tem lá no banco de dados. Então, esse aqui é o objeto 0, que é aqui na posição 0. Então, quando eu dou aqui um while, rs.next, eu estou pegando aqui, imagine que eu estou na posição -1, que é fora. Né? Então, eu estou indo nessa posição -1. Quando eu dou next, eu aponto para a posição inicial desse vetor rs aqui. E aí ele pega todas essas informações aqui, ó, e através do rs, ele tem um método membro dele, do ponto getString, porque é um texto, né? Se fosse int seria getInt, assim sucessivamente. E aí eu dou aqui, ó, nome. Esse aqui é o nome, tem que ser, esse nome aqui tem que ser o mesmo nome que está lá na tabela. Então, para e o mensagem. Aqui mostrar que esses nomes aqui tem que ser os mesmos nomes que estão aqui nessa tabela aqui, ó. Esses mesmos nomes aqui. Ok. Depois disso, eu pego o result_set aqui e dou um close. Eu dou um close também no PSTM, que é o prepared statement, e dou um close na conexão para liberar a memória, né, que ele vai ocupar. Então, basicamente, esse código já está funcionando e o resultado eu vou puxar aqui, é esse aqui. Ele puxa os 3 objetos. Né? Uma coisa importante, se eu tirar esse class for name aqui, ele vai funcionar do mesmo jeito. Vamos verificar. Vou salvar aqui, Ctrl S. E aqui clico com o botão direito, Run as Java Application. E está lá o resultado, do mesmo jeito. Então isso aqui eu posso remover. Agora vamos fazer um teste. Eu vou tirar esse throws aqui, só para mostrar como que ele apareceu. E normalmente não tem isso aqui na classe. Aquilo ali é chamado de exceção. O que é uma exceção? É quando, por exemplo, ele está procurando essa classe e ele não acha. Então eu vou colocar o mouse aqui em cima, só colocar o mouse e vou clicar em add throws. Eu não vou explicar o try catch, que seria uma opção mais interessante. Eu vou colocar o throws aqui e aí ele adiciona isso aqui. A mesma forma aqui embaixo no Drive Manager, ou add throws. Então por isso que ele adicionou essas duas exceções aqui. Se caso ele não ache classe, ou se caso dê um problema nesse SQL aqui, ó, aí ele vai tratar essa exceção. Na verdade ele vai lançar essa exceção, que é um problema. Vamos dizer assim. Então eu tenho aqui o seguinte. Todo esse código já está funcional, só que quando você for usar seu Eclipse aí, você não vai ter o drive, que é muitíssimo importante. O que é o drive? Ele faz a conexão entre o seu banco de dados e a sua aplicação. Então seria mais ou menos assim. Você tem aqui o seu banco de dados. Nossa, ficou horrível. Tudo bem. Imagine que isso é um banco de dados. O BD. E aí você tem aqui o driver e aqui você tem a sua aplicação, né? Sua aplicação. Então o driver ele faz a comunicação, ele que entende como que você pega os dados desse banco de dados e joga para exibir aqui na interface. Acho que deu para entender. E aqui eu preciso desse drive, esse drive é muito importante. Então eu vou mostrar aqui o seguinte. Olha onde que está esse drive meu. Aqui MySQL conectou. Eu vou vir aqui ó, em curso Java e eu vou clicar no último menu lá que é Properties, que é propriedades. Vou mostrar aqui em cima. Aqui ó, Properties, clicando com o botão direito. Então eu vou clicar só aqui no curso Java aqui ó, curso Java, que é o que eu estou utilizando. Aí você vai usar no projeto que você tiver aí. Então Properties, tem aqui o MySQL, eu vou deletar. Imagina que ele não exista. Vou dar OK e vou testar aqui também. Vamos verificar. Vou testar com o class for name, ver o que ele vai dizer. Run as Java Application. Olha, ele disse, ó, deu problema, class not found exception, que é esse aqui, ó, ele lançou a exceção e disse que é problema no drive. Agora eu vou signalar esse aqui. Comentar que ele não vai funcionar. Run as Java Application. Olha lá, a mensagem ficou até mais amigável. No suitable driver found for... Ou seja, não achou um driver adequado. Ah, não tem o drive? Então vamos colocar o drive. Como que eu faço isso?
botão direito aqui no curso Java, propriedades. Aí eu tenho aqui, ó, Java Build Path. Se tiver aqui, você clica em Java Build Path. E livrarias. Esse arquivo aqui é do banco de dados Oracle. Então você tem aqui livraria. Desculpa, é aqui em cima. Eu posso criar por aqui também. Porque eu estou só querendo colocar só um arquivo, então eu posso adicionar aqui external jar. Eu já tenho ele aqui no meu workspace. Eu vou colocar esse arquivozinho disponível para você fazer download lá na descrição do vídeo. Então esse arquivo aqui MySQL. Então ele está aqui agora na minha livraria. Então, ele vai aparecer aqui. Olha só. Agora vamos fazer o teste aqui. Botão direito, Run as Java Application. E aí funcionou. Então basicamente é só isso que você precisa para fazer a conexão funcionar. Bom, curte aí se você gostou, compartilha e qualquer necessidade ou dúvida posta aí que eu vou estar ajudando o mais rápido possível.